percebam, Jonas é um profeta que Deus escolheu para pregar em Nínive. E esse profeta, ele resolve fugir da presença do Senhor. Mas Deus ama Jonas. Deus poderia, se não amasse Jonas, se não nos amasse, escolher outro profeta. Para que ficar perdendo tempo com Jonas, né? Escolhe outro. Mas Deus não desiste de Jonas. E Deus começa a revelar o seu cuidado e o seu amor para com Jonas. O texto diz que ele entra lá no navio para fugir do Senhor, da presença do Senhor. Mas no versículo 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Uma tempestade no navio, um forte vento. Jonas fugindo. Os marinheiros desesperados não sabiam o que estava acontecendo, começando a clamar, cada um clamar ao seu Deus, e nada acontecia. Encontram Jonas dormindo, questionam ele, percebem que o mal que está acontecendo é culpa de Jonas, ele mesmo diz isso. Jonas é lançado no mar. Quando ele é lançado no mar, ele poderia morrer afogado, mas Deus preparou o quê? Versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe. Lá no final da história, no capítulo 4, quando Jonas está irado com Deus, no versículo 6, diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Deus fez nascer uma planta na cabeça de Jonas. No versículo 7 ainda do capítulo 4, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Meus irmãos, nós podemos olhar a vida de duas maneiras. Você pode olhar a vida pelos olhos da ciência. E hoje a ciência, ela é capaz de até antever algumas coisas. Por exemplo, nós podemos até prever quando vai chover, não é assim? Você pega a previsão de tempo, você vai viajar, vai ver lá a previsão de tempo. Tem previsão para 15 dias, até para 30 dias. E, salvo um ou outro erro, na maioria das vezes dá certo, certinho. Tem como fazer essa pesquisa e descobrir o que vai acontecer lá na frente, não é assim? A vida é assim, a ciência é conhecimento, e nada contra a ciência não. Ciência vem de Deus, toda a sabedoria vem de Deus, mas quem está no controle é Deus. É isso que eu tenho que entender. Nós não somos contra a ciência, contra o conhecimento, pelo contrário. Agora, perceba, no controle de tudo está Deus. Você precisa enxergar o mundo com seus olhos espirituais, com seus olhos da palavra de Deus. Sabe por quê? O navio está ali, uma grande tempestade. Ora, por que uma tempestade? Quais são as razões que poderiam ter acontecido para que uma tempestade acontecesse naquele dia, naquele momento? Eu não sei. A Bíblia diz que foi Deus que mandou a tempestade. Naquele momento, para aquele navio, naquele mar, naquela hora, naquele dia e mais. Quando Jonas é lançado nas águas, Deus preparou um peixe. Que peixe é esse? Não sei. Foi um peixe que Deus preparou, que engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e noites ali no ventre do peixe. O peixe estava ali na hora certa, no momento certo, para engolir Jonas. E Deus faz nascer uma planta da cabeça de Jonas. E se não bastasse tudo isso, Deus manda um verme. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Um verme. O Deus que manda na tempestade, no grande peixe, manda no verme. Verme, vai lá, come a plantinha. Eu me lembro de Balaão,
que é um personagem bíblico desobediente, que quer amaldiçoar Israel. E Deus diz: não amaldiçoa esse povo é abençoado. Mas ele, por conta de alguns trocados, queria amaldiçoar Israel de todo jeito. E na sua caminhada para amaldiçoar Israel, montado na sua jumenta, o anjo aparece na frente dele para impedir a passagem dele. Ele não vê o anjo, a jumenta vê o anjo e não vai. E ele começa a espancar a jumenta. A jumenta está vendo o anjo, ele não. Ele é o profeta, ele não vê o anjo, a jumenta vê. E ele conversa com a jumenta. A jumenta começa a falar com ele: ô Balaão, vem aqui, eu estou com você há quanto tempo? Eu já fiz isso alguma vez? A jumenta dialoga com ele e ganha dele, porque ela estava certa. Meus irmãos, Deus usa quem Ele quer. Deus faz o que Ele quiser. Mas o que me impressiona é que tudo isso, meus irmãos, é amor de Deus. Ele move o que Ele quer, na manifestação do seu amor, do seu cuidado, porque em tudo isso Jonas está sendo direcionado para o caminho, para a missão. Ele era um enviado, agora ele é um desviado, porque ele está fora do caminho do Senhor. Mas Deus ama tanto Jonas, que Deus vai movendo a tempestade, o peixe, o verme, a natureza, tudo, para que Jonas possa cumprir o seu chamado. Já pensou o que Deus faz, meus irmãos, e pode fazer em meu favor, em teu favor? E não é assim que Ele tem agido. A doutrina da providência fala sobre esse cuidado de Deus, e Deus usa a natureza, Deus usa até os anjos. Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Meus irmãos, nós temos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus, o que muitas vezes pode parecer até sofrimento para nós, dor para nós, mas é o amor de Deus, é a graça de Deus.